Você já disse algo em voz alta e, no mesmo momento, sentiu como se tivesse acabado de perder algo que pertencia apenas ao seu mundo interior? É como se as palavras, ao atravessarem seus lábios, levassem consigo uma parcela daquela energia vital que sustentava o que você ainda estava gestando. Existe um santuário dentro de cada um de nós, um espaço sagrado onde o eu se forma, longe dos julgamentos e do ruído incessante do mundo exterior. Carl Jung, um dos maiores exploradores dessas profundezas psíquicas, compreendia que a alma, assim como uma semente delicada, precisa de solo escuro e silêncio para germinar antes de enfrentar o sol escaldante da exposição. Se você busca compreender por que seu progresso parece estagnar quando você compartilha demais, ou por que a ansiedade lhe consome após revelar seus planos, este é o momento de pausar o mundo lá fora. Convido você a se inscrever no canal Logos da Psique para acompanhar nossas explorações sobre a alma. E se este conteúdo ressoar com o seu processo de amadurecimento, compartilhe-o com alguém que também precise proteger seu jardim interior. Vamos caminhar juntos pelos corredores da mente e descobrir os 4 pontos cardeais, na verdade, expandidos em 6 pilares fundamentais, que Jung nos deixou sobre o poder do silêncio e as coisas que nunca, sob hipótese alguma, você deve revelar a ninguém. O primeiro pilar trata da natureza do silêncio como o mecanismo supremo de proteção do mundo interior. Jung ensinava que a psique não é um livro aberto, mas uma estrutura complexa que demanda isolamento para a integração da sombra e a maturação do self. Quando você fala precocemente, você dissipa a libido, a sua energia vital, em direções que não contribuem para o seu crescimento. Pense no vaso sendo moldado pelo oleiro. O artesão mantém o barro úmido e protegido enquanto as mãos desenham a forma ideal. Se alguém tocar o vaso antes que ele seja levado ao fogo da fornalha, a estrutura colapsa. Conhecemos a história de Lena, uma artista talentosa que cada vez que concebia uma nova ideia, sentia a necessidade urgente de contá-la a todos os seus conhecidos. Por meses, ela falava de um romance que pretendia escrever. Com o tempo, a empolgação foi substituída por um vazio estranho. Quando finalmente sentou para escrever, não havia mais nada. Ela havia gasto sua voz em festas e cafés, e o silêncio que deveria ter alimentado o nascimento da obra havia sido sacrificado pela validação externa. O silêncio aqui não é falta de comunicação, mas a preservação da substância da alma. O segundo pilar é a recomendação de nunca compartilhar seus planos e objetivos antes que eles estejam consolidados. Existe uma armadilha psicológica aqui. O cérebro, ao receber a aprovação social por um objetivo apenas planejado, engana-se achando que a tarefa já foi cumprida. Aaron, um jovem empreendedor, vivia esse dilema. Ele contava cada etapa de sua nova empresa para qualquer pessoa que ouvisse. O resultado era quase sempre o mesmo: a desmotivação. Ele despendia sua energia mental na narração do sucesso futuro, deixando de dedicar esse esforço à execução técnica do presente. A metáfora que Jung nos oferece é a da semente frágil que seca-se exposta ao sol cedo demais. O plano é uma semente. Ele precisa da escuridão do seu silêncio para criar raízes sólidas. Quando você revela seus planos, você convida o mundo para opinar sobre algo que ainda não tem estrutura para se defender. Você abre a porta de sua casa antes mesmo de terminar de construí-la, e a brisa da opinião alheia acaba por derrubar as paredes que apenas começavam a se erguer. O terceiro pilar refere-se ao compartilhamento de medos, inseguranças e fraquezas. É comum buscarmos consolo, mas Jung nos alerta para o perigo da projeção. Quando você expõe suas vulnerabilidades para as pessoas erradas, você entrega a elas as chaves de sua própria psique. Mira, uma funcionária dedicada,
cometeu o erro de confessar todas as suas inseguranças profissionais a uma colega que, na verdade, competia com ela. O que Mira viu como um ato de confiança, a colega usou como mapa para suas fraquezas, manipulando o ambiente para que Mira parecesse incapaz. Esta é a caixa de Pandora da vulnerabilidade. O medo é uma energia que deve ser integrada e enfrentada internamente, não despejada sobre terceiros. O processo de autoconhecimento exige que você encare seus próprios fantasmas. Se você não puder sentar com suas inseguranças no silêncio, elas continuarão a governar você através das projeções dos outros. Proteja suas frestas, pois é por ali que o inimigo, seja ele externo ou a sua própria sombra, encontra o ponto de entrada para desestabilizar sua confiança. O quarto pilar, muitas vezes negligenciado, é não falar sobre o que você não quer mais buscar ou fazer. Parece simples, mas a nossa tendência de justificar nossas mudanças de rumo para os outros é uma armadilha que nos mantém acorrentados ao passado. Daniel era um engenheiro brilhante que decidiu abandonar uma carreira estável para se dedicar à filosofia e ao restauro de manuscritos, uma paixão antiga. Enquanto ele não dizia nada, ele sentia a força da transição. No momento em que começou a explicar suas razões para amigos e familiares, ele se viu sob um interrogatório exaustivo. Cada dúvida alheia tornava-se uma pedra em seu caminho, obrigando-o a gastar tempo justificando escolhas que deveriam ser soberanas. A escalada de uma montanha é solitária, e os outros não veem as pedras e precipícios que você enfrenta. Eles veem apenas o topo. Quando você fala sobre o que abandonou, você reabre portas que já deveriam estar trancadas, permitindo que a opinião alheia tente puxá-lo de volta para a persona que você já superou. O quinto pilar proíbe terminantemente que você compartilhe suas conquistas, dinheiro ou sucesso. Jung enfatizava que a verdadeira força psíquica reside na integração do sagrado interior, e o sucesso é uma parte da sua jornada que não precisa de testemunhas para ser real. A inveja não é apenas um sentimento alheio, é uma energia que, quando atraída, pode corromper a pureza da sua realização. Pense na amiga que comprou uma casa nova e, ao postar e contar detalhes a todos, viu seu entusiasmo ser drenado por comentários críticos e olhares de julgamento. O sucesso é uma pequena chama tremulando no vento. Se você a mantém protegida pelo seu silêncio, ela cresce e se torna uma tocha capaz de iluminar o seu caminho. Se você a expõe cedo demais, qualquer sopro de inveja ou desdém pode apagá-la. O seu sucesso deve ser um segredo compartilhado apenas com aqueles que comprovadamente celebrariam sua vitória como se fosse a deles, o que, ironicamente, são pouquíssimas pessoas. O sexto e último pilar é o entendimento de quando você não precisa mais revelar absolutamente nada. É o estágio da maturidade existencial. Observe figuras que alcançaram um nível elevado de consciência, como Keanu Reeves, por exemplo. Eles não sentem a necessidade de justificar sua existência, de provar suas intenções ou de exibir suas conquistas. O silêncio deixa de ser um esforço e se torna o estado natural do ser. Eles atingiram a fornalha do ferreiro. Quando o aço atinge a temperatura máxima, ele não solta faíscas nem faz barulho. Ele brilha em um vermelho intenso e silencioso, pronto para ser moldado em algo indestrutível. A verdadeira força não está no que você diz, mas no que você escolhe manter preservado. É no silêncio que você integra seu self verdadeiro, longe da persona que você apresenta ao mundo. Ao restringir o que sai de você, você passa a acumular uma energia psíquica que se transforma em clareza, autoridade e um profundo senso de presença. O silêncio não é uma defesa contra os outros, é o muro que sustenta o seu templo interior. Ao chegarmos ao final desta jornada, percebemos que o silêncio
é a ferramenta final da proteção da alma. Não se trata de se esconder, mas de se conhecer tão profundamente que a validação exterior perca o seu peso. A maturidade espiritual acontece quando você percebe que a sua história, os seus planos e as suas conquistas são, antes de tudo, seus. Eles pertencem ao terreno sagrado onde o eu se forja. Se você sente que este vídeo trouxe a paz e a clareza que o excesso de informação deste século tentou roubar de você, saiba que o aprendizado é um processo contínuo de retroalimentação. A sabedoria não é algo que se possui, mas algo que se pratica. Proteja sua energia, guarde seus planos na escuridão necessária para que eles criem raízes profundas. Aprenda a encarar o que é seu no silêncio absoluto e permita que o seu brilho seja o resultado de uma fornalha silenciosa e resiliente. Se este conteúdo tocou a sua psique de forma profunda, convido você a se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que também está em busca de proteger o seu mundo interior contra o barulho do mundo digital. Deixe nos comentários, se desejar, qual destes pilares foi o mais difícil de aceitar para você hoje. O silêncio é a linguagem da alma, e o seu caminho para a plenitude começa agora, no momento em que você decide, conscientemente, com quem e quando compartilhar o seu ser. Guarde o sagrado, preserve a chama e continue a sua jornada com a força daqueles que compreendem o poder do nada. Muitas vezes, confundimos o ato de compartilhar com o ato de comunicar. Acreditamos que ao externalizar nossas ideias antes que elas estejam maduras, estamos garantindo a sua existência, quando na verdade estamos apenas dispersando o seu potencial. Existe uma lei invisível que rege a criação, a lei da retenção. Pense em uma semente. Se você a planta sob um solo rico e a protege sob a escuridão da terra, ela tem a chance de germinar e romper a superfície com uma força que nenhuma semente deixada ao sol, exposta às intempéries precocemente, jamais teria. A sua vida é esse jardim. Quando você fala sobre seus planos, sobre seus sonhos ou sobre as feridas que ainda estão cicatrizando, você libera uma carga eletromagnética que, embora pareça satisfatória no momento, drena a energia vital necessária para a execução. É como abrir a torneira de uma barragem antes de o reservatório estar cheio. A pressão cai, o fluxo enfraquece, e o que deveria ter sido uma torrente de transformação torna-se apenas um fio de água inexpressivo. A cultura contemporânea nos empurrou para uma armadilha perigosa, onde a relevância é medida pela quantidade de ruído que produzimos. Se você não é visto, você não existe. Se você não diz, você não sente. Essa inversão de valores é o que mantém as pessoas em um estado de ansiedade crônica. Vivemos na era do esvaziamento prematuro. O indivíduo mal tem uma epifania e já corre para as redes sociais, para o grupo de amigos ou para o parceiro, tentando validar a própria existência através do olhar alheio. No momento em que você verbaliza um desejo não concretizado, você o entrega ao mundo. E o mundo, infelizmente, não tem o mesmo zelo pelo seu sonho que você deveria ter. Ele tem opiniões, críticas, invejas, projeções e, sobretudo, distrações. Ao compartilhar prematuramente, você permite que o campo energético de outras pessoas contamine a pureza do seu intento. Você dilui a sua visão com a mediocridade da visão alheia. A verdadeira autoridade não vem do que se proclama, mas do que se sustenta sem a necessidade de evidências. Observe as figuras mais fortes que já percorreram este mundo. Elas não eram as que mais falavam, não eram as que faziam alarde sobre seus passos futuros. Elas eram o silêncio que precede a tempestade. Quando uma pessoa decide trilhar um caminho de autodomínio, o primeiro sinal de mudança não é uma declaração pública de metas, mas sim a redução drástica das conversas superficiais.
Você começa a perceber que a maioria das coisas que dizemos ao longo do dia é composta de preenchimento, de uma necessidade neurótica de ocupar o espaço acústico para evitar o desconforto do vazio. Mas é justamente no vazio que a intuição fala. Quando você para de preencher cada segundo com palavras, o seu subconsciente começa a organizar o caos, a curar traumas negligenciados e a desenhar o mapa do seu próximo nível de existência. Muitos perguntam como identificar o que deve ser compartilhado e o que deve ser guardado. A métrica é simples: a autorrealização. Pergunte-se, antes de abrir a boca, se aquela informação é necessária. Ela traz utilidade, ela contribui para a elevação daquele que ouve. Ou é apenas uma forma de buscar um aplauso barato para aplacar uma insegurança momentânea? Se for para saciar o ego, guarde. A energia que você gastaria na fala, redirecione para a ação. Se você quer mudar de carreira, não anuncie. Estude, planeje, execute as pequenas tarefas invisíveis durante meses. Quando o resultado aparecer, você não precisará dizer nada. A sua realidade falará por si. Há uma magnitude inegável naqueles que surpreendem pela competência e não pela promessa. A promessa é uma dívida que você cria com o mundo, e a cobrança é constante. A entrega silenciosa, por outro lado, é um legado que você constrói sem criar devedores ou credores. Além disso, considere o impacto dessa postura nas suas relações interpessoais. Quando você se torna um guardião do seu próprio templo, você deixa de ser uma fonte de energia dispersa e passa a ser uma presença magnética. As pessoas sentem quando alguém tem um centro, quando alguém não está desesperado por validação. O silêncio gera curiosidade, respeito e, por vezes, um leve temor reverencial. Você passa a observar o que os outros dizem com uma profundidade que antes não possuía, porque não está mais ocupado formulando a sua próxima frase enquanto o outro ainda termina a dele. Você se torna um ouvinte ativo, alguém capaz de ler as entrelinhas, as intenções ocultas, o subtexto das situações. Isso lhe confere uma vantagem estratégica incalculável, não para manipular, mas para navegar com sabedoria entre as pessoas. Você para de reagir aos estímulos externos e passa a responder com a calma de quem é senhor de si mesmo. E não se engane, o processo de silenciamento não é desprovido de dor. O ego lutará contra isso. Ele sentirá fome. Ele sentirá o desconforto de não ser o centro das atenções, de não receber a aprovação imediata ou a validação de que está no caminho certo. Ele tentará convencê-lo de que, ao ficar calado, você está perdendo oportunidades, sendo esquecido ou isolado. Mas é exatamente nesse ponto de desconforto que a alquimia acontece. Ao resistir ao impulso de se expor, você começa a transmutar essa energia de busca de validação em energia de autovalidação. Você começa a se tornar a sua própria fonte de aprovação. E quando você se torna a sua própria fonte, o mundo deixa de ter o poder de lhe dar ou tirar qualquer coisa. Você fica livre. E a liberdade é o estado mais alto de consciência que um ser humano pode alcançar. Neste caminho de preservação, é necessário também aprender a se afastar dos ambientes ruidosos. Não se trata apenas de calar a boca, mas de limpar o ambiente sonoro ao seu redor. Se você vive cercado de pessoas que se alimentam de informações superficiais, de fofocas, de opiniões sobre a vida dos outros, será quase impossível manter o seu templo interior intacto. O barulho é contagioso. A busca por atenção é uma doença coletiva que se transmite pelo hábito. Para proteger a sua chama, você precisará, em algum momento, impor limites. Dizer não a conversas triviais, não participar de debates infrutíferos, não ceder à tentação de opinar sobre temas dos quais você não tem domínio. O silêncio seletivo é uma das armas mais poderosas de preservação da saúde mental.
Ele permite que você mantenha a sua mente focada no que realmente importa, sem a poluição de detritos mentais alheios. A vida de quem preserva o seu sagrado interno torna-se então uma sucessão de atos intencionais. Cada movimento é pensado, cada palavra é medida, cada decisão é ponderada no silêncio da sua consciência. Você para de ser uma folha ao vento, levada pelas opiniões e expectativas dos outros, e torna-se a própria raiz que sustenta a árvore. As estações podem mudar, as pessoas podem vir e ir, os cenários podem se alterar dramaticamente, mas o seu núcleo permanece inabalável. Essa é a verdadeira resiliência. Não é a capacidade de aguentar mais barulho, mas a capacidade de encontrar o silêncio no meio do caos. É saber que, aconteça o que acontecer lá fora, você tem um santuário para onde pode retornar a qualquer momento. Um lugar onde as leis do mundo digital, da pressa e da urgência não possuem jurisdição. Muitos buscam a felicidade como se ela fosse um objeto que se encontra em algum lugar lá fora, após a próxima conquista ou após o reconhecimento de todos. Mas a felicidade, na sua forma mais pura e duradoura, é apenas o reflexo de um ser que está em paz com a sua própria substância. E essa substância só pode ser percebida no silêncio. Quando você para de tentar explicar-se para os outros, você finalmente começa a entender-se. Quando você para de buscar a verdade nos livros, nos vídeos e nas palestras de todos, você começa a ouvir a voz do seu próprio mestre interno. O que você procura já está aí, escondido sob camadas de ruídos e distrações. A sua tarefa, portanto, não é construir algo novo, mas remover o que foi sobreposto. É uma tarefa de desbaste, de simplificação, de retorno à essência. Ao encerrar esta imersão na filosofia da contenção e da clareza, convido você a um exercício prático. Nos próximos 7 dias, tente praticar o jejum de opiniões. Não opine sobre nada que não lhe seja perguntado diretamente e onde a sua resposta não seja absolutamente necessária para a solução de um problema concreto. Durante esse tempo, observe o surgimento da ansiedade. Observe o desejo de falar, de se justificar, de comentar, de expor. Apenas observe. Não lute contra o desejo, apenas não o satisfaça. Veja como a sua energia se acumula, como a sua percepção se aguça e como a sua presença se torna mais densa e, ao mesmo tempo, mais leve. Você descobrirá que não ser o centro de uma conversa é um alívio imenso. Você verá que o mundo continua a girar, as coisas acontecem e você, estranhamente, ganha muito mais poder de influência do que quando tentava exercê-lo através da exposição. A força do silêncio é a força de um rio que não precisa mostrar que está correndo para chegar ao mar. Ele apenas flui com a gravidade a seu favor. Assim deve ser a sua vida. Deixe suas ações serem a prova da sua filosofia. Deixe a sua ausência de ruído ser o sinal da sua grandeza. O mundo está cheio de pessoas que gritam o que pretendem fazer, mas raramente o fazem. Seja a exceção. Seja aquele que, com um sorriso sereno e um olhar firme, demonstra que não precisa de testemunhas para saber quem é ou o que é capaz de realizar. A sua validade é intrínseca, a sua jornada é sagrada e o seu silêncio é a armadura que protege a chama da sua alma. Ao caminhar daqui em diante, lembre-se, a semente que germina no escuro é a que produz a árvore mais alta. Guarde-se, proteja-se, cultive a sua energia e permita que o tempo, o grande revelador de todas as coisas, traga à luz apenas o que for maduro, forte e, acima de tudo, autêntico. Se você chegou até aqui, saiba que essa escolha não foi um acidente. Você foi atraído para este raciocínio porque a sua alma reconheceu que o excesso estava pesando demais. Este conhecimento é agora uma semente plantada em você. Proteja-a, não a discuta.
Não a valide com terceiros. Apenas viva de acordo com o que foi compreendido. A partir de agora, o silêncio não é mais uma privação, mas uma escolha consciente, um ato de poder que define o seu lugar no mundo. Continue a sua jornada com a sobriedade de quem compreendeu que, no final das contas, o que realmente conta é a qualidade da consciência que você mantém consigo mesmo quando ninguém mais está olhando. O mundo pode continuar a barulhar lá fora, mas dentro de você, a partir de hoje, há um novo decreto de paz, de foco e de profundidade. Siga em frente, guarde o sagrado e brilhe com a força daqueles que sabem, com absoluta certeza, que o poder reside no que se mantém preservado. O seu caminho é único e a sua voz, quando finalmente for usada, terá o peso e a autoridade que só o silêncio pode conferir. Vá e construa o que é seu, longe dos olhos famintos da superficialidade, e permita-se florescer em sua plenitude, na quietude sagrada, que é o seu verdadeiro lar. A partir deste ponto, entra-se em uma nova etapa da construção do ser. Não se trata apenas de cessar a fala externa, mas de organizar o caos interno que frequentemente nos empurra para a necessidade de aprovação. O silêncio que você agora abraça é como um campo arado, pronto para receber a semente da sua verdadeira vontade, sem a interferência de ervas daninhas como a dúvida alheia ou a pressa imposta pelo ritmo frenético da sociedade. Quando você retém a sua energia, quando você decide não desperdiçar a sua essência em diálogos estéreis ou em demonstrações vazias de poder, algo fundamental acontece em seu sistema nervoso. O que antes era uma dispersão constante de foco, uma fuga para o exterior, converte-se em uma acumulação de vitalidade. É como a água represada em uma barragem. A ausência de movimento aparente é, na verdade, a concentração da força, que no momento preciso será capaz de mover turbinas, iluminar cidades e transformar realidades. Muitos confundem essa reserva com timidez ou retração, quando na verdade é o oposto absoluto. A pessoa que domina a arte do silêncio é a pessoa que possui o maior controle sobre o seu próprio destino. O mundo, em sua busca frenética por visibilidade, tornou-se um palco de egos desesperados por um aplauso que dura apenas alguns segundos. Mas observe a natureza. O carvalho não alardeia o seu crescimento enquanto suas raízes cavam fundo na terra, ancorando-se contra as tempestades futuras. Ele apenas cresce, e essa maturidade silenciosa é o que o torna imbatível quando o vento sopra forte. Você deve ser como esse carvalho. Sua força não reside no que você profere sobre seus planos, mas na resistência que você apresenta diante das distrações que tentam desviá-lo do seu propósito central. Considere o peso de cada palavra que você deixa de dizer. Cada pensamento que você retém é uma energia que não se dissipa. Cada plano que você guarda para si mesmo é uma estrutura que ganha solidez longe da corrosão da crítica prematura. A maioria dos projetos grandiosos morre antes de nascer, sufocada pelo excesso de opiniões que recebemos antes mesmo de termos dado o primeiro passo firme. Ao manter o silêncio sobre seus objetivos, você cria uma zona de proteção, um santuário, onde a ideia pode se desenvolver sem ser julgada pelo filtro das limitações dos outros. As pessoas, em sua maioria, projetam os seus próprios medos e fracassos nas aspirações alheias. Quando você compartilha o que pretende fazer, você está inadvertidamente convidando a dúvida de terceiros para habitar o seu espaço criativo. Recuse esse convite. Proteja o seu território mental com uma vigilância zelosa. A disciplina de não falar sobre o que ainda está em fase de gestação é uma das formas mais elevadas de autodomínio. Quando você sente a necessidade de contar a alguém sobre uma nova estratégia ou uma mudança de vida, pergunte a si mesmo: essa necessidade vem da clareza
ou vem da insegurança? Se for da insegurança, o silêncio é o remédio. É o antídoto que cura a dependência emocional do olhar do outro. Quando você descobre que não precisa ser validado por ninguém, você se torna perigoso para o sistema, porque um indivíduo que não busca aprovação externa é um indivíduo livre. E é a partir dessa liberdade que você começará a notar mudanças na forma como as pessoas reagem a você. Elas sentirão a densidade da sua presença. Elas perceberão que por trás da sua serenidade existe uma engrenagem funcionando com precisão, mas não conseguirão decifrar o código. Esse mistério é a sua maior vantagem competitiva. Nesse processo de recolhimento, você também começará a observar o comportamento das pessoas com uma clareza renovada. O ruído do mundo revela as fraquezas dos outros com uma nitidez impressionante. Você verá como a ansiedade se manifesta na fala excessiva, como a carência se traduz em busca por atenção e como a falta de propósito é preenchida por opiniões sobre a vida de terceiros. Ao manter-se observador, você não se torna cínico, você se torna sábio. Você entende que a maioria busca apenas um porto seguro na validação alheia, mas você, tendo encontrado o seu centro, já não precisa se ancorar em ninguém. A sua paz é autossustentável, a sua motivação é intrínseca, e essa independência magnética atrai naturalmente o que é necessário para a sua jornada, sem que você precise forçar, pedir ou mendigar. Entenda que o silêncio não implica em isolamento social ou descaso, mas em uma seletividade cirúrgica. Quando você finalmente decide falar, suas palavras adquirem uma gravidade diferente. Elas não são mais balbucios lançados ao vento para preencher lacunas de estranhamento. Elas são instrumentos de precisão. Como um arqueiro que aguarda o momento perfeito em que o vento cessa para disparar a flecha, você entenderá o momento exato em que a sua voz causará o impacto necessário. A autoridade não vem do volume ou da frequência com que alguém fala, mas da convicção e da substância que habitam cada termo. As pessoas costumam prestar muito mais atenção àqueles que falam pouco e com propósito do que àqueles que inundam o ambiente com um fluxo contínuo de banalidades. Seja aquele que, ao abrir a boca, traz luz a uma questão, oferece uma solução ou estabelece um limite claro e inegociável. À medida que você avança nesta filosofia, a sua rotina passará por uma purificação. Você sentirá um desconforto natural ao estar em ambientes onde a conversa é vazia, onde a fofoca é a moeda de troca ou onde a ostentação de conquistas é a única forma de medir o valor de alguém. Esse desconforto não deve ser evitado. Ele deve ser usado como uma bússola. Ele o guiará para longe dos ambientes tóxicos e para perto de espaços onde a qualidade da troca é superior. Isso não significa que você deve se afastar de todos, mas que o seu tempo se tornou um ativo precioso demais para ser desperdiçado. Você começará a filtrar não apenas o que diz, mas o que ouve. A sua mente é o jardim onde você cultiva a sua realidade. Não permita que qualquer pessoa entre ali com lama nas botas. A transformação que ocorre dentro de você é uma alquimia silenciosa. Antigamente, você buscava o mundo para encontrar a si mesmo. Agora você retrai-se para dentro de si mesmo para encontrar o mundo. Você descobre que todas as respostas que procurava nas bibliotecas, nos conselhos de amigos ou nas tendências do momento já estavam latentes, esperando que a poeira das distrações baixasse. O excesso de informação é o maior inimigo da sabedoria. Quando você para de consumir o que o mundo dita, você abre espaço para a intuição, aquela voz sutil que guia os passos dos grandes realizadores. Ela só fala quando o ruído interno silencia. Ela é a bússola que aponta para o seu verdadeiro norte, aquele que só você pode seguir. Ao longo desta jornada, haverá momentos em que a vontade de ser visto ou reconhecido tentará retornar com força.
É humano desejar o reconhecimento, mas aprenda a sublimar essa necessidade. Transforme o desejo de ser elogiado pelo trabalho na satisfação de saber que o trabalho foi feito com excelência. A glória que vem de dentro, do dever cumprido e da integridade mantida é inabalável. A glória que vem de fora é volátil, muda de lado ao sabor das conveniências e desaparece com a mesma rapidez com que surgiu. Escolha a primeira. Construa o seu império interior sobre a rocha da autossuficiência e não sobre a areia da opinião pública. Você está agora em um caminho onde a superficialidade não tem morada. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo, mantendo a sobriedade e o sigilo, reforça a sua estrutura. Você não é mais um reflexo das expectativas alheias, mas o arquiteto da sua própria existência. A cada dia que passa, o seu silêncio fica mais denso, mais carregado de intenção. As pessoas ao seu redor sentirão que algo em você mudou. Elas não saberão explicar, pois não entenderão a lógica do cultivo interno, mas sentirão o peso da sua presença e a firmeza das suas resoluções. Não tente explicar, não tente justificar o seu novo modo de ser. Deixe que o resultado da sua vida seja a explicação final. Um homem ou uma mulher de poucas palavras, mas de atos consistentes e poderosos, não precisa de marketing pessoal. A sua própria realidade torna-se o seu cartão de visitas mais eloquente. Não tenha pressa. O tempo é o aliado daqueles que sabem esperar. O apressado é sempre escravo da necessidade de finalização rápida para obter algum tipo de validação. O mestre, contudo, é aquele que se deleita no processo. Ele sabe que a qualidade da construção é o que definirá a durabilidade da obra. Se você está construindo uma nova carreira, estudando uma nova habilidade ou reconstruindo o seu caráter, respeite o tempo necessário para que isso se consolide. Não queira colher o fruto antes da época de maturação, pois isso só provará que você ainda está preso à ansiedade do ego. Deixe-se amadurecer. Deixe que as raízes da sua nova filosofia se aprofundem no solo da sua consciência. Quando o tempo for o correto, o mundo saberá exatamente quem você é. Não porque você gritou aos quatro ventos, mas porque a realidade da sua existência se tornou impossível de ser ignorada. Lembre-se constantemente de que este não é um exercício de privação, mas de libertação. Você está se libertando das correntes da comparação, da necessidade de estar em todos os lugares e de ser visto por todos os olhos. Você está recuperando a sua soberania. O seu silêncio é a sua soberania. A sua reserva é a sua força. Cada gota de energia que você poupa ao não se envolver em polêmicas desnecessárias ou em conversas vazias é uma energia que você reinveste no seu próprio aprimoramento. Imagine o quanto você pode evoluir em um ano se redirecionar toda a energia que antes era gasta, projetando uma imagem para o mundo apenas na construção da sua essência real. O resultado será, sem dúvida, monumental. Não olhe para trás, nem para o lado, para ver o que os outros estão fazendo. A competição é uma ilusão que nos faz perder o foco na nossa própria pista. Se você olhar para a pista do vizinho, você inevitavelmente diminuirá o ritmo na sua. Mantenha os olhos fixos no seu horizonte. O seu caminho é único, e a sua velocidade é a que o seu progresso dita, não a que o mercado exige. Você está em uma maratona de longo prazo, onde a resistência vence a velocidade inicial. A sua consistência será o seu maior legado. Aqueles que buscam atalhos baseados na visibilidade cairão pelo caminho na primeira dificuldade, enquanto você, que construiu na base do silêncio, da disciplina e da autoanálise, permanecerá intacto, forte e inabalável. Ao finalizar esta etapa de reflexão, leve consigo a certeza de que a maior de todas as conversas é aquela que você mantém consigo mesmo no silêncio da madrugada.
É ali que as decisões que moldam eras são tomadas. É ali que você se despede de quem você foi para dar lugar a quem você está se tornando. A partir deste momento, caminhe com a cabeça erguida, não pela arrogância de quem se acha melhor que os outros, mas pela dignidade de quem finalmente encontrou o seu próprio valor. O mundo que faz barulho é apenas um cenário passageiro. O mundo que você constrói no seu interior é a sua morada definitiva. Seja o guardião dessa morada. Não deixe que entrem ruídos, não deixe que entrem distrações. Seja o senhor da sua própria mente. Seja, finalmente, a presença que não precisa dizer nada para ser sentida, e a força que não precisa se explicar para ser respeitada. A jornada é longa, o silêncio é o seu guia, e a maestria é o seu destino inevitável. Siga agora, não como alguém que busca reconhecimento, mas como alguém que já detém o poder de realizar, de concretizar e de ser. A sua luz, devidamente protegida, brilhará com a intensidade de 1000 sóis, e aqueles que souberem observar verão que não foi o grito que a trouxe, mas a quietude profunda de uma alma que, enfim, encontrou o seu propósito e não se permitiu ser desviada por nada que não fosse essencial. O silêncio não é o vazio, é a plenitude. E é nele que você habitará de hoje em diante, transbordando uma força que o mundo, em sua superficialidade, jamais conseguirá compreender, mas que, diante de você, terá apenas que se curvar. O seu decreto foi feito. O seu caminho está traçado. Que a sua vida silenciosa e poderosa seja a prova definitiva da verdade que você agora carrega. Siga em frente. O seu tempo é agora. O seu mundo começou a ser construído no momento em que você entendeu que o poder de verdade nunca fez barulho. Vá e execute o que precisa ser feito, com a serenidade dos que sabem que, no final, a única opinião que realmente sustenta a sua alma é aquela que você profere para si mesmo em silêncio. E agora, com essa clareza recém-adquirida, o peso dos olhares alheios se dissipa como a neblina matinal sob o rigor do sol. Você percebe, talvez pela primeira vez, que a ansiedade que costumava carregar nos ombros não passava de uma dívida que você nunca contraiu com pessoas que nunca pagaram o seu preço. A vida, quando despida das expectativas externas, revela-se um território vasto, ainda inexplorado, onde a única cartografia válida é a sua própria intuição. O ato de caminhar sem a necessidade de plateia é o primeiro passo para a soberania. Muitos passam décadas tentando compor uma sinfonia que agrade aos ouvidos dos outros, esquecendo-se de que a música mais sublime é aquela que ressoa nas paredes da própria consciência, sem nunca precisar de um palco ou de um aplauso. Considere a natureza em sua forma mais pura. Uma árvore de carvalho não se apressa para crescer, não se compara com o capim que nasce e morre em uma estação, e não sente a necessidade de explicar suas raízes para quem observa apenas a copa. Ela simplesmente é. Ela é o próprio testemunho de sua existência. O seu processo de transformação segue a mesma lógica implacável. Não se trata de uma mudança que busca a aprovação social, mas de uma maturação orgânica, onde cada erro passado é digerido como conhecimento e cada vitória silenciosa é integrada ao seu caráter como alicerce. A pressa é o sintoma de quem busca validação imediata. A paciência é a virtude de quem entende que o que é construído sobre a rocha da autenticidade não teme a tempestade. Observe atentamente as pessoas ao seu redor. A maioria vive em um estado de constante performance, sempre preocupada com a imagem que projeta no espelho social, sempre editando a própria história para que ela pareça mais interessante, mais bem-sucedida, mais feliz. Esse teatro exaustivo drena a energia vital, transformando a vida em um cenário de mentiras, onde o protagonista é o primeiro a esquecer quem realmente é.
Não caia na armadilha da vitrine. O que sustenta o seu poder não é o que você mostra, mas aquilo que você preserva. O mistério é um dos maiores ativos de um homem ou de uma mulher que sabe o seu valor. Quando você não revela todas as suas cartas, quando você não expõe todos os seus planos e intenções, você mantém uma densidade magnética que atrai o respeito. Quem se explica demais, diminui-se. Quem justifica cada passo, entrega o controle do seu destino nas mãos de quem critica. Ao agir com a serenidade que agora lhe é característica, você notará uma mudança sutil, porém profunda, na forma como o mundo reage à sua presença. As pessoas sentirão que há algo diferente, algo que não pode ser facilmente rotulado ou contido. Haverá quem tente provocá-lo, testando a segurança da sua nova postura com perguntas invasivas ou provocações infantis, apenas para ver se você ainda se deixa afetar. Sorria internamente para essas tentativas. Elas são apenas o reflexo do incômodo que a sua autonomia causa naqueles que ainda estão presos às correntes da opinião pública. A sua ausência de reação não é passividade, é um filtro. Você não gasta mais a sua energia preciosa em discussões infrutíferas ou em debates que não levam a lugar algum. Você reserva o seu verbo apenas para aquilo que constrói. A maestria na vida não está no domínio dos outros, mas no domínio absoluto das suas próprias reações. O mundo tentará, de 1000 formas diferentes, desviar o seu foco. Surgirão oportunidades falsas, distrações disfarçadas de urgência e vozes que dirão que este caminho é solitário demais ou que você deveria ser mais flexível. A flexibilidade aqui é muitas vezes apenas um nome bonito para a falta de convicção. Mantenha-se inflexível sobre os seus valores fundamentais. A sua bússola moral deve ser tão precisa que, mesmo no meio do caos, você saiba exatamente onde está o norte. Quando você para de ceder por conveniência, você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência de seriedade e propósito. Você não está mais sozinho. Você está em uma companhia diferente, a companhia daqueles que também entenderam o valor do silêncio e da execução. Pense agora na sua rotina, nos pequenos detalhes que compõem o seu dia. Cada hábito é um tijolo na construção do monumento que é a sua vida. Se você começa o dia reagindo ao barulho do mundo, checando notificações, preocupando-se com crises alheias, absorvendo negatividade, você começa o dia servindo aos outros. Inverta essa lógica. O seu primeiro compromisso do dia deve ser com a sua própria mente. Seja através de um momento de introspecção, da leitura de algo profundo ou simplesmente da organização mental das suas prioridades, assegure-se de que a sua primeira palavra, ainda que mental, seja uma afirmação da sua própria direção. Ao garantir que o seu início seja centrado, você se torna inabalável para o restante do dia. O sucesso para muitos é um destino a ser alcançado. Para você, a partir de hoje, ele é um estado de espírito que se manifesta na execução diária. Não espere pelas condições ideais para começar a implementar as mudanças que a sua alma exige. O tempo perfeito é uma ilusão criada pelo medo. A vida acontece na imperfeição da ação. É melhor fazer o que precisa ser feito com as ferramentas que você tem agora do que esperar por recursos que talvez nunca cheguem. A eficácia não reside no excesso de planejamento, mas na prontidão da atitude. Quando você decide, o universo se reorganiza para acomodar a sua vontade. A dúvida é o que paralisa, mas a decisão, tomada no silêncio da sua morada interior, é a força que põe o mundo em movimento. Chegará o momento em que você olhará para trás e verá que a transição não foi marcada por um grande evento apoteótico, mas por um conjunto ininterrupto de escolhas silenciosas. Ninguém notou quando você parou de se importar com o que diziam. Ninguém viu o momento exato em que você deixou de buscar validação.
mas todos notarão a mudança na sua postura, na sua fala mais ponderada, na sua capacidade de resolver problemas sem desespero e na sua presença inquestionável. Esse será o seu legado. Não as palavras que você deixou, mas a forma como você viveu. A coerência entre o seu interior e a sua conduta externa é a forma mais alta de integridade. Não tema o desapego. Para subir ao próximo nível, você terá que abrir mão de muitas coisas que, embora não pareçam nocivas, já não servem mais ao seu propósito. Relações superficiais, hábitos de procrastinação, entretenimento vazio, o vício em validar-se através das redes sociais, tudo isso ocupa um espaço que deveria ser preenchido pela sua evolução. Seja impiedoso com o que não contribui para a sua missão. A vida é um recurso finito e a sua atenção é a moeda mais valiosa que você possui. Gaste-a com sabedoria, invista-a naquilo que é permanente e não a desperdice com o que é passageiro. Finalmente, compreenda que este chamado para o silêncio e para o poder pessoal não é um fim, mas um começo. Você está apenas começando a arranhar a superfície do que é capaz de realizar quando deixa de se dispersar. O mundo continuará girando, continuará fazendo barulho, continuará tentando vender-lhe ilusões, mas você agora possui o passaporte para a liberdade. Você sabe onde encontrar o refúgio, você sabe como ouvir a sua própria voz acima da multidão e, mais importante, você sabe que o poder real nunca precisa gritar para se fazer presente. Com essa certeza, levante-se, feche a porta para as distrações e comece a escrever o próximo capítulo da sua história, não com tinta, mas com ações que ecoarão muito depois que o ruído deste mundo tiver se dissipado completamente. Você é o arquiteto, você é o guardião e você é o Senhor. O seu tempo não apenas começou, ele está sob o seu comando absoluto. Siga, execute e conquiste, pois a sua morada interior está pronta e ela é inabalável.